Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar dos polígonos, está bem? Mas antes de mais nada, vou me apresentar. E tem a pergunta: quem somos? Bem, me chamo Wally Almeida e junto com Jean Miranda vamos ministrar a aula de hoje, tudo bem? Somos graduandos do curso de Licenciatura em Matemática pela UPE, Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, certo? E temos como nosso professor supervisor Erivaldo Alcântara, tá bom? E fazemos parte do estágio supervisionado. Mas vamos lá. A pergunta que mais nos interessa neste momento, que é: o que são os polígonos, tá bom? Então veja, os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta, tá certo? E uma coisa bem interessante é a origem da palavra polígono, que advém do grego, tá certo? E é constituída pela união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Além disso, esses polígonos podem ser simples ou complexos, certo? E a gente vai ver isso mais à frente agora, sobre os polígonos simples, complexos, côncavos, convexos e muitas outras coisas, tá certo? Vem comigo, pessoal. Vamos lá. Os polígonos simples e complexos, tá bom? Vejam bem, pessoal. Os polígonos simples são aqueles cujos existem segmentos consecutivos, tá bom? Que o formam de forma não colineares. Ou seja, eles não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Então vejam aqui, quando a gente está analisando esse primeiro quadradinho com os polígonos simples, veja, eu tenho os segmentos, como nessa primeira figura azul. Eu vou ter o A1, A2, A3, que são os pontos, certo? Que fazem os segmentos de reta se ligarem. Por exemplo, o ponto A1, ele liga ao ponto A2. Do ponto A2 vai para o ponto A3. E assim vai para os próximos. Mas vejam, em nenhum momento você vê nesse primeiro quadro os segmentos de reta se interceptando, se cruzando, tá certo? Nem na figura azul, também na figura amarela a gente não consegue ver isso. Por isso chamamos de polígonos simples, tá bom? Agora, quando analisamos a figura do outro lado, vimos os polígonos complexos, que é exatamente quando existe a intersecção entre dois lados não consecutivos. O polígono é chamado de complexo quando isso ocorre. Vejam aí, eu tenho uma representação de uma estrela, representado pela cor verde aí, e podemos ver que os segmentos se interceptam, certo? Os segmentos se cruzam um no outro. Então, quando isso ocorre, chamamos de polígonos complexos, tá bom? E veja também na figura roxa, com linhas roxas, isso também acontece, tá bom? Eu acredito que isso aí ficou bem fácil de compreensão, quando é que ele é simples e quando é que ele é complexo, certo? E vamos dar seguimento. Agora falando sobre os polígonos convexos e côncavos. Veja só. Polígono convexo e côncavo é a junção das retas que formam os lados de um polígono com o seu interior é chamado de região poligonal, tá certo? Essa região pode ser côncava ou convexa. Tá certo, mas quando é que ele vai ser côncavo, quando é que ele vai ser convexo, e aí? Os polígonos simples, pessoal, são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertencente a essa região poligonal ficará totalmente inserida nessa região. Já nos polígonos côncavos, isso não acontece. Vamos analisar aqui de uma forma melhor, certo? Vejam só, pessoal, quando é que ele vai ser côncavo, quando é que ele vai ser convexo. Eu vou até tirar aqui para a gente explicar melhor para vocês. Deixa eu ir lá para a imagem. Veja só, uma dica que eu dou a você. Professor, como é que eu vou saber
quando é que ele vai ser convexo? Quando é que eu vou saber quando é que ele vai ser côncavo? Faça o seguinte, eu tenho essa figura aqui amarela, certo? Vamos supor que eu crie dois pontos qualquer. Bote um ponto A aqui e um ponto B aqui, certo? Se eu ligar uma reta, ele não sai fora da figura. Se eu botar um ponto A aqui, um ponto B aqui e fizer esse ligamento, ele também não sai fora. Ele não sai fora da figura, certo? Dessa delimitação amarela. Ou seja, você pode criar qualquer dois pontos aqui e traçar uma reta, que ele não vai sair de dentro desse plano, dessa figura aqui, certo? Agora veja, se eu fizer essa mesma coisa, só que agora com um polígono simples, côncavo, isso pode acontecer. Vejam só, se por exemplo eu criar um ponto A aqui, exatamente aqui, e criar um ponto B bem aqui, me digam, se eu traçar uma reta aqui, do ponto A para o ponto B, essa reta vai sair fora em algum momento dessa figura? Vai, né, pessoal? Veja que se eu traçasse uma reta exatamente dessa ponta aqui para essa outra, essa parte todinha, a reta saía fora da figura. O que é que isso quer dizer? Que quando eu traçar uma reta, criar dois pontos e traçar a reta, e essa reta sair fora em algum momento dessa figura, desse plano delimitado por essa figura, significa que ele é côncavo. Agora, se em nenhum momento eu não conseguir fazer isso, é porque ele é convexo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. E continuando, vamos falar agora dos polígonos regulares, tá certo? Vamos prestar bastante atenção nisso daí. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, tá bom? Ou seja, possuem mesma medida, ele é chamado de equilátero, tá bom? Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo, tá bom? Veja, eu estou dizendo o seguinte a vocês. Quando ele tem todos os lados, quando ele possui todas as mesmas medidas de lado, ele é chamado de equilátero. E quando ele possui todos os ângulos iguais, ele é chamado de equiângulo. Certo? Mas o que é que eu preciso para ter um polígono regular? Os polígonos convexos são regulares, tá bom? Quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são os mesmos. Ele tem que ser ao mesmo tempo, pessoal. Equilátero e equiângulos, tá certo? Temos um exemplo aqui nessa figura, que é o quadrado, tá bom? Veja, por que os outros não são? Olhem, veja só. Eu tenho aqui o retângulo, possui ângulos congruentes. Veja, todos os ângulos são iguais. Todos os ângulos são iguais. Então, podemos dizer que o retângulo ele é um polígono equiângulo. Mas, no entanto, ele não é equilátero, pois ele tem lados de medidas diferentes. Tá bom? Próximo, o losango aqui. Ele tem lados congruentes, ou seja, olha, todos esses lados aqui são iguais, são congruentes, tá bom? Porém, os ângulos dele já mudam, porque esse ângulo daqui é igual a esse, tudo bem, e é maior. Agora, esses outros ângulos aqui não são, esse ângulo aqui não é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse, e esse é igual a esse. Porém, esses dois são iguais, mas são diferentes desses outros dois aqui, tá certo? Então, com isso chamamos de que esse polígono é equilátero, tá certo? Pois possui todos os lados, as medidas dos lados iguais, e esse outro é equiângulo, pois possui todos os ângulos iguais, de medidas iguais, no entanto, os lados, a medida dos lados são diferentes.
Tá certo, eu trouxe aqui dois contra-exemplos que não satisfazem a dizer o que é um polígono regular e trouxe finalmente a representação ideal de um polígono regular. Vejam, o quadrado tem todos os lados iguais? Sim, né, pessoal? A medida dos lados do quadrado é iguais, tá certo? E os ângulos dele também são iguais, certo? Ó, os ângulos são iguais e a medida dos lados também são iguais. Então, quando eu tenho os lados e os ângulos congruentes, são, de certa forma, para vocês pode ser interpretado como sendo igual, tentem assimilar dessa forma, certo? Então, falamos que quando isso acontece, dizemos que o polígono é regular, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí, tá bom? E vamos dando continuidade. Tudo bem. Agora a gente já entendeu mais ou menos o que é um polígono. Falamos sobre os polígonos simples, complexos, côncavos, convexos e os polígonos regulares. Agora vamos ver os elementos que compõem esse polígono, tá certo? Vejam, quando falamos dos vértices, corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Lados, corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. Ângulos, veja, quando a gente está falando de ângulos, tem os ângulos internos e os ângulos externos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. Já a diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura. Vamos ver um exemplo agora. Veja, eu tenho aqui, vértice, que é o pontinho aqui preto representado. Ele está ligando dois segmentos de reta. Lado é exatamente aqui, como está representado. Veja, ângulo interno, tá bom? E o ângulo externo, que é como se fosse o prolongamento dessa reta aqui que compõe esse ângulo externo. E por fim, a minha diagonal, tá bom? Isso daí seria muito bom se vocês pegassem palitos, certo? E tentassem montar algum desses elementos que a gente vai ver agora, tá certo? Que a gente vai falar da nomenclatura. E com isso vocês vão poder identificar vértices, lados, certo? Também um ângulo. Se vocês quiserem, podem prolongar o palito um pouquinho e ver o ângulo externo. E também identificar a diagonal. Vamos lá. Quando a gente está falando dos polígonos, existem diversos. E tem a nomenclatura de cada um deles, certo? Em relação ao número de lados. Vejam só. Esse daqui tinha quantos lados, pessoal? Tinha 1, 2, 3, 4, 5. Olhando aqui a nomenclatura. Se ele tinha 5 lados, estamos falando de qual polígono aí? De um polígono chamado de pentágono. Pois se tem 5 números de lados, ele é pentágono. Se ele tiver 3 lados, é triângulo ou trilátero. Se tiver 4 lados, é chamado de quadriláteros, certo? Por exemplo, os quadrados, os retângulos, losango, certo? E assim vai, pessoal. Se tiver 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono, e assim vai sucessivamente, e não termina apenas no 20, viu? No icoságono, certo? Ele continua até vários outros aí, tá bom? Preferi focar nesses porque esses são os iniciais e que realmente são os mais comuns e os que mais aparecem para a gente.
Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o que foi abordado nessa aula. Agora vamos trabalhar um pouco com a ficha de exercícios, onde vocês poderão colocar aqui no grupo qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Que a gente vai estar aqui junto tentando solucionar essas dúvidas de vocês, certo? E em breve a gente está tentando trabalhar esse assunto de forma mais prática, certo? Vamos ver se a gente vai conseguir para que vocês possam desenvolver melhor esse conteúdo dos polígonos. Tá certo, pessoal? Eu queria agradecer ao professor Erivaldo pela oportunidade e também a todos vocês que estão contribuindo. Tá? Muito obrigado e até uma próxima.